essa questão do mudar hábitos vai além desse papinho chato de nutricionista, né? É uma coisa muito mais profunda, é um mecanismo do nosso cérebro. E como vocês sabem, né? Eu gosto de entender como o nosso cérebro funciona para poder usar ele a nosso favor, né? Para poder fazer ele trabalhar a nosso favor. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai entender profundamente o que significa esse negócio de mudar hábitos verdadeiramente, como que a gente pode usar isso, então, a nosso favor. Vou falar esse assunto de hoje, porque, assim, quando a gente fala sobre grandes emagrecimentos, logo a gente pensa em grandes esforços, né? E isso pode ser uma coisa que nos trava, né? A gente fica pensando, poxa, para eu emagrecer 3 quilinhos, ó, é suado, é sofrido. Imagina para eu perder tudo que eu tenho que perder, então. Para eu perder 10 quilos, para eu perder 20 quilos, para eu perder 30 quilos, nossa! E o duro, gente, é que o nosso cérebro, vou contar um segredo para vocês. O nosso cérebro, ele tem uma grande missão, que é a missão de economizar energia, de fazer o nosso corpo economizar energia. Então, quando ele pensa que ele vai ter que fazer um grande esforço para conseguir emagrecer 10, 20, 30 quilos, ele trava, né? É ou não é assim, gente? Quando a gente pensa, poxa, 10, 20, 30, olha quanto peso ainda tem para perder. A gente não trava, não bate um desânimo, não bate uma preguiça de fazer o que tem que fazer pelo tempo suficiente? E isso acontece por causa desse mecanismo do cérebro, né? É essa grande função que ele tem de economizar energia. E ele leva tão a sério essa função de economizar energia que ele até automatiza algumas ações para a gente, você sabia? Ele leva tão a sério essa função, essa missão dele, que ele tem uma área específica e separada lá no cérebro, nele, só para criar ações automatizadas. Só para que a gente execute ações sem ter que ficar gastando energia. E, gente, é uma área separada mesmo. É uma área que não depende de memória, que não depende de concentração, de atenção. É uma área totalmente separada só para automatizar ações. E isso é hábito. E isso é hábito. Porque pensa, olha como nós somos seres de multifunções, né? Nós temos muitas funções acumuladas, a gente faz muita coisa num dia só. A gente cuida do filho, a gente cuida da casa, a gente trabalha, cuida do marido, cuida de algum outro projeto, cuida das outras pessoas da família, cuida da gente mesma. A gente tem um monte de coisa acontecendo ao longo do dia, né? Se a gente colocasse atenção e energia em todas essas coisas da mesma maneira, nosso cérebro ia ter um piripaque, ele ia pifar, né? Então, o nosso dia a dia tá recheado de ações automatizadas. Desde a hora que você acorda, aquela rotina que você tem na manhã, de passar no banheiro, de botar a água do café, de preparar alguma coisa para comer, de preparar o lanche dos filhos, de ir lá chamar os filhos, né? São coisas que você faz sem necessariamente estar prestando atenção. Você só está lá e fazendo, né? Você chega no seu trabalho, se você já está no seu trabalho há bastante tempo, e se você faz coisas assim repetidas no seu trabalho, provavelmente também lá você não gasta muita energia em alguns processos, né? Salvo, sei lá, alguns relatórios específicos que você tem que ir lá prestar atenção, mas se é uma coisa que é repetida todos os dias, provavelmente é uma coisa que você já está fazendo meio que no automático, né? A rotina de trabalho ali já ficou automática. Aí você sai do trabalho, passa na escola buscar as crianças, passa no mercado e volta para casa. Também é uma coisa que a gente acaba fazendo no automático, né? É uma coisa que a gente faz sem pensar, é uma coisa que a gente não gasta muita energia para fazer também. Por quê? Porque são hábitos, são ações que, de tanto que a gente repetiu, a gente acostumou.
De tanto que a gente repetiu aquilo, a gente não gasta mais energia para fazer, né? E como eu falei, isso é um mecanismo do seu cérebro. Ele criou, né? Ele tem esse mecanismo justamente para que você possa continuar fazendo um monte de coisa no seu dia sem gastar tanta energia assim, sabe? E acontece que, qual que é a atenção que a gente tem que ter nessa questão? Que aquilo que a gente está fazendo todo dia, está gerando algum resultado. Eu gosto sempre de usar essa comparação. A gente sabe que cigarro faz mal, né? A gente sabe que cigarro tem aí um alto risco de levar a pessoa a ter um câncer no pulmão, na verdade. Só que assim, se a pessoa fumar um cigarro na vida inteira dela, só fumou um cigarro, ela tem esse risco de adquirir o câncer de pulmão? Provavelmente não, né? Provavelmente o risco é baixíssimo, como se ela também nunca tivesse fumado. Só que se essa pessoa ela fuma um cigarro todos os dias, por 30 anos, por muito tempo, né, da vida dela, aí o um por dia já começa a aumentar o risco. Não precisa nem ser um maço, hein, gente? Eu tô falando um cigarro por dia. Já aumenta o risco, né? Então, o que que acontece? Uma coisa que ela fez ali de maneira despretensiosa, sem atenção, todos os dias levou a um resultado, que no caso ali que a gente está falando de cigarro, câncer do pulmão. Mas e a nossa alimentação, hein? E aquilo que a gente está fazendo todos os dias, de maneira repetida e de maneira automática, sem perceber, também está gerando um resultado, né? E se o que a gente está fazendo leva a engordar, inevitavelmente o resultado vai ser engordar. Mas a verdade sobre mudar hábitos que eu tô falando aqui para vocês e se no nosso dia a dia, no batidão lá da nossa rotina, todos os dias a gente já tá fazendo automaticamente coisas que levam então a emagrecer. Coisas que o resultado daquilo de maneira repetida é emagrecer. O que acaba acontecendo é que você acaba, então, emagrecendo muito e sem tanto esforço assim. Porque era de ações automáticas. Acaba emagrecendo muito, mas porque você automaticamente repetiu ações ali que levaram a isso. Faz sentido isso, gente? Vocês estão pegando aqui a linha de raciocínio? Então, quando uma nutricionista vem com aquele papinho, mude seus hábitos e tal, é muito mais do que só um papinho chato, besta. Não, é uma coisa profunda. A gente está falando sobre como o cérebro funciona e como a gente pode usar isso a seu favor. Como que a gente pode usar isso para que você tenha muito resultado? Para que você consiga emagrecer os seus 20, seus 30 quilos que você quer emagrecer sem esforço. E eu falo para as minhas alunas do emagrecimento dos sonhos o seguinte: para mim é mais importante que você mude o hábito nesse tempo que a gente vai ter juntas do que você necessariamente tenha muito resultado rápido. Eu prefiro que você mude os hábitos e não emagreça nada do que você emagreça muito, mas só que você não mude hábito nenhum. Né? Eu prefiro, né, isso, mas não é o que acontece. O que acontece, sim, elas têm muito resultado rápido. Mas a lavagem cerebral que eu faço lá com elas beleza, emagrecer rápido é bom? Mas mudar os hábitos é melhor ainda. Porque é mudar os hábitos que vai fazer com que você mantenha o peso. O fato de você ter emagrecido não é garantia que você vai se manter magra. O fato de você ter emagrecido e ter emagrecido rápido, né? O fato dessa alimentação ter funcionado para você, o fato dessa estratégia ter funcionado para você, não é garantia que você vai continuar emagrecendo, que você vai se manter magra.
Mas o fato de você mudar os hábitos O fato de você ter mudado os hábitos, para mim, é muito mais garantido que, mesmo que você não tenha perdido peso nenhum enquanto mudava esses hábitos, é muito mais garantido que no futuro você vai conseguir emagrecer e se manter magro. Faz sentido? Faz sentido? Tanto que eu estimulo as minhas alunas a não trabalharem só com metas de peso, né? Por quê? Porque trabalhar com meta de peso ainda é trabalhar com meta no modo zumbi, né? Todo mundo, o público geral aí que não tem consciência, só tá focando em quem? Perder peso, quero emagrecer o mais rápido que puder, tal. Meta de peso, agora essa semana eu quero emagrecer 1, depois na próxima semana 5, depois no próximo mês 10, depois no próximo... As pessoas no modo zumbi só estão pensando nisso. Agora, as minhas alunas, né, quem já saiu desse modo zumbi, quem já tá no modo consciente, já tá focado em quê? Opa, essa semana eu quero mudar esse hábito. Nessa semana eu quero acabar com o hábito de beliscar. Por quê? Porque ela sabe, ela percebe que mudando o hábito de beliscar, ela vai emagrecer muito e se manter magra no longo prazo. Né? Ah, não, esse mês o meu foco vai ser adquirir o hábito da atividade física, mesmo que eu não emagreça nada. Mas o fato de eu aumentar a atividade física vai ser muito importante para mim, para eu ter esse resultado, né? Ah, não, o foco dessa semana é adquirir o hábito de comer salada. Essa semana eu vou me dedicar para isso, mesmo que eu não emagreça nada, mas eu quero me tornar a pessoa que come salada todos os dias. E ela vai focando nisso, de metinha em metinha de hábito. E aí ela acaba emagrecendo, porque focar em mudança de hábito vai gerar o resultado. Vai gerar o resultado, né? Diferente de ficar lá focada em, qual que é a estratégia agora? A estratégia agora é cetogênica. Beleza, vai lá, faz cetogênica, não come nada de carboidrato, não sei o que lá, come um monte de gordura, blá, blá, blá. Não tem nada de errado com a estratégia cetogênica, viu? Inclusive, é uma das estratégias que eu trabalho. Mas o foco não é esse. A cetogênica não é o que vai manter ela magra. O que vai manter ela magra é o hábito. O que vai manter ela emagrecendo depois que ela terminar um período de cetogênica é o hábito. E eu até gosto de falar isso aqui, porque eu vejo alguns posicionamentos assim, em que a pessoa é totalmente contra estratégias de emagrecimento rápido, né? Por exemplo, o desafio bicho-planta. O desafio bicho-planta é uma das estratégias que eu tenho, é um dos desafios que eu tenho para que a pessoa consiga perder peso rápido. E aí tem gente que fala, mas o que adianta uma estratégia radical? Eu falei, não, adianta, né? Ela não adianta sozinha. Mas para quê? Por que a gente vai excluir um em detrimento do outro, sendo que a gente pode ter os dois benefícios? A gente pode ter o benefício de um resultado rápido e pode ter um benefício de longo prazo também, né? A gente precisa expandir também a nossa cabeça e parar de ter esse pensamento tão escasso de ou uma coisa ou outra. Ou eu emagreço rápido ou eu tenho emagrecimento duradouro. Não, para que se você pode ter as duas coisas? Você pode ter emagrecimento rápido e pode ter um emagrecimento duradouro. Basta você dar a atenção certa que cada um dos objetivos precisa. Você pode focar nas estratégias para emagrecer rápido? Pode, mas não esqueça que mais importante do... Não mais, vamos mudar meu discurso também. Mas tão importante quanto é também a questão da mudança do hábito, né? Então, quando a gente fala aqui, mudança de hábito, é isso que a gente está falando, é você colocar ações no seu dia a dia que sejam automáticas, que se tornem automáticas, e o resultado daquilo no longo prazo vai ser o peso que você quer, o peso dos seus sonhos, tá?
Legal, muito bom. Agora, tem o jeito certo e tem o jeito errado de fazer essa mudança dos hábitos, tá? Qual que é o jeito errado? O jeito errado é você querer mudar todos os hábitos, tudo de uma vez. Você até pode fazer várias mudanças de uma vez quando o objetivo é resultado rápido. Mas você só vai conseguir mudar o hábito mesmo um ou alguns por vez, tá? Por quê? Porque até se tornar automático, o nosso cérebro vai precisar colocar atenção e energia. Né? O hábito é uma ação que a gente não precisa mais colocar atenção e energia, que é automático, mas até se tornar automático a gente precisa. E acontece que a gente não consegue colocar essa atenção e energia necessária em um monte de coisa de uma vez. É até por isso que lá no emagrecimento dos sonhos a gente faz etapa por etapa, para justamente dar tempo da gente trabalhar uma coisa por vez, né? Eu poderia muito bem, assim que a minha aluna se inscreve, já liberar tudo para ela assistir. Só que eu sei que se ela assistir tudo na primeira semana, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai dar tempo dela aplicar, dela internalizar aquilo, do cérebro colocar atenção suficiente para aquilo virar um hábito, né? Aí quando ela trabalhou aquilo, aí sim a gente vai para um próximo nível e aí trabalha outros hábitos, enquanto ainda está trabalhando outros da etapa anterior, sabe? Então o jeito errado de você tentar mudar hábitos é tentar mudar tudo de uma vez, né? A gente tem que respeitar esse tempo do nosso cérebro e fazer uma mudança de cada vez, colocar a energia aos poucos. Até porque a gente vai precisar de repetição para o negócio se tornar hábito. Esse é o caminho. E aí, você consegue repetir pelo tempo suficiente o que precisa ser feito? Tudo de uma vez, né? Vamos supor que o seu fraco, que você precisa melhorar, é comer mais salada, parar de beliscar, comer devagar, diminuir o consumo de açúcar. E aí, você consegue fazer bem feito tudo de uma vez, até que tudo vire hábito de uma vez? Não, né? Então, dê tempo ao tempo, tenha paciência com você mesma e trabalhe uma coisa de cada vez. O tempo é o principal ingrediente para o seu emagrecimento acontecer. E no caso aqui, que o nosso assunto é mudança de hábito, o tempo é o principal ingrediente para o hábito mudar. Porque ele só muda com a repetição. Não é fazendo uma vez, comendo uma salada uma vez essa semana que o hábito vai virar. É comendo todos os dias, estando com vontade ou não, né? Inclusive, às vezes, tem coisas que a gente faz com zero vontade, mas focada assim, não, eu só vou fazer para que vire hábito. Por exemplo, teve uma pergunta que eu recebi na caixinha esses dias, perguntando assim, Jaque, como é que você consegue acordar tão cedo, né? E eu respondi um dos motivos lá. Um dos motivos de eu acordar tão cedo de eu conseguir acordar tão cedo, é que a dor de acordar tarde, para mim, é pior do que o desconforto de acordar cedo, entendeu? É um valor para mim eu me sentir produtiva, eu acordar cedo e já fazer várias coisas na manhã, para que na parte da tarde eu já tenha resolvido muita coisa, né? Que quando isso não acontece, eu me sinto tão mal, é tão horrível, eu odeio tanto a sensação de que o dia tá passando e eu não consegui fazer o que eu tenho que fazer, que eu prefiro muito mais o desconforto de acordar cedo do que o desconforto de sentir essa sensação horrorosa de que eu não tô conseguindo fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então, essa é a minha motivação para acordar tão cedo. Mas tem outro motivo também para eu conseguir acordar cedo. É porque eu acordo cedo há muito tempo. Há muito tempo. E não era fácil também no começo.
Não era fácil. Até hoje não é, né? Até hoje, lógico que ficar dormindo na minha cama é muito mais chamativo do que acordar cedo para poder ir para academia, né? Claro que é. Mas tem essa questão do desconforto envolvido, que o não acordar é pior para mim, e também pela repetição. Então, teve vários dias que mesmo sem vontade eu levantava, mesmo sem vontade eu acordava, e eu acordava com isso na cabeça, falei, não, hoje eu só vou levantar para virar hábito, porque, ó, vontade eu não quero, nem precisaria, porque eu já fui todos os dias da semana na academia, né? Eu só tô indo para virar hábito, só tô indo para repetir pelo tempo suficiente até eu me acostumar. E de fato aconteceu. E quando eu fazia faculdade ainda de nutrição, eu fazia estágio para uma nutricionista, e essa nutricionista, onde eu pedi para ela me atender, né? Eu pedi para ela falar, não quero mudar aqui umas coisas, melhorar umas coisas e tal. Aí ela passei em uma consulta e tal, legal. Como qualquer paciente, fiz mais ou menos. Vida real, né, gente? Fiz meio mais ou menos, chegou lá no outro dia, ela perguntou, e aí, como é que foi? Já o que você fez tal? Meu, mas essa nutricionista me deu uma chamada, porque eu falei assim, não, foi bem, consegui melhorar a coisa aqui, só que eu não tô conseguindo comer salada todo dia, hein? Isso eu tô deixando a desejar. Aí ela, eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que ela foi muito dura, ela falou assim, ó, salada tem que comer todo dia, viu? Tem que ser todo dia, no almoço e no jantar. Não lembro exatamente como ela falou, mas eu sei que aquilo veio direto no peito, assim, que eu entendi. Falei, não, beleza, tem que ser todo dia, né? E aí eu peguei aquilo como. Falei, não, tem que ser assim, vai ser assim. E aí eu lembro, gente, que tinha dia que não tinha salada. A única coisa que tava sobrando na minha geladeira era aquelas pitoco da folha de alface, sabe? Aquelas branquinhas, pequenininha, que depois que o pé de alface já foi inteiro, sobrou aquilo. Às vezes eu comia o prato de comida e mais, tipo, uma folhinha daquela, mas não. Para mim, não que aquela folhinha fosse fazer alguma diferença, mas para mim eu tava fortalecendo o hábito. Não, eu tava obedecendo uma recomendação. Feito é melhor do que perfeito. É melhor comer assim do que não comer. E eu tenho certeza que por causa das vezes, não foi uma só, das vezes em que eu só botava esse tiquinho, foi o que me fez ter o hábito. Hoje, eu como salada todos os dias e reforço, não gosto, não é a minha refeição preferida, eu só como por 2 motivos. Porque eu tô acostumada e porque eu sei que é importante, né? E na vida adulta é assim. Na vida adulta a gente faz o que tem que fazer, né? Não faz só o que é gostosinho. Então, e eu sei que o que me fez ter o hábito de comer a salada foram esses episódios em que eu ia lá e comia aquela folhinha piquititica. Por quê? Porque eu tava fazendo pelo hábito, para virar hábito, né? Então, você quer mudar um hábito na sua vida? Aquele que você sabe que vai fazer toda a diferença para você? É com essa cabeça que você tem que encarar. Que você tem que repetir pelo tempo suficiente para que vire hábito. Que você vai ter sim que colocar esforço, mas é só o esforço suficiente para virar hábito. Não é aquele esforço maluco e insano até que você perca os 30 quilos, né? Você não precisa se deixar travar por isso. Você só precisa colocar o esforço necessário até que vire hábito. Até que você se acostume com aquilo. Quanto tempo, Jaque? Por quanto tempo eu vou ter que colocar esse esforço? Depende. Tem hábitos que a gente consegue resolver rapidinho, tem hábitos que são mais demorados, né? Mas desapega do tempo. Porque quando virar hábito mesmo, você não vai nem perceber que virou hábito. Sabe? Você ficou tão fissurada naquilo que eu tenho que repetir, que quando você percebeu, virou hábito. Vou contar um outro caso pessoal, que para mim pegou bastante, era o hábito de beliscar. Esse era um hábito,
assim, feíssimo meu, né? E isso, olha só, depois que eu me formei nutricionista, eu ainda beliscava. Pra você ter noção que só saber não é o suficiente, né? Você precisa aprender a lidar com os pensamentos, a entender por que você faz o que faz, a se observar e perceber quais são os comportamentos que ainda estão nos prejudicando, né? Pois só porque é nutricionista não quer dizer que come bem, ela só sabe. Mas e aí, você também sabe um monte de coisa, você faz tudo que você sabe sobre alimentação, por exemplo, né? Então não é só saber que a gente gente precisa de outras questões. E uma dessas questões é a questão do hábito, né? Mas enfim, o que eu estava contando mesmo depois formada nutricionista, eu percebi que eu tinha esse hábito de beliscar. Então, o que acontecia? Eu até, beleza, já tava comendo salada, né, que eu contei pra vocês, já tava fazendo atividade física, mas tudo que eu via na frente era aquele pensamento do, só um, só esse. Tudo que eu via eu tinha que pegar e mastigar. Tudo que eu via eu tinha que pegar e comer, né? Alguém me ofereceu uma bolachinha, eu tinha que pegar e comer aquela bolachinha. Eu ia num consultório médico e tinha bala, eu tinha que pegar e chupar uma bala. Que mais? Tinha alguma coisa na geladeira, eu ia lá e pegava na geladeira. Alguém levou um pedaço de bolo no trabalho, eu ia lá e pegava um pedaço de bolo. Então, além de eu comer as coisas minhas programadas, eu sempre estava comendo a mais. Mas na minha cabeça era só aquilo. Porque a minha cabeça só colocava atenção naquele um pequenininho. E realmente, aquele um pequenininho ali naquela hora não vai fazer problema nenhum. O problema é que era sempre. O problema é que era toda vez que eu via alguma coisa era só um. Toda vez que eu via alguma coisa era só um só hoje. Você vê esse pensamento sabotador, nunca é só um só hoje. Quem pensa só um só hoje, pensa só um só hoje, todo dia, toda hora, né? E aí eu falei, não, eu preciso mudar esse hábito. Eu percebi, tá me fazendo mal, não é uma coisa legal para eu manter, eu quero mudar. E ó, para esse hábito, eu não fui aos poucos, não. Eu tive que ser categórica. Eu coloquei uma regra para mim. Eu falei, olha, Jaque, fiz aquela conversa interna. Olha, Jaque, a partir de agora, você é o tipo de pessoa que não belisca. Sabe essas pessoas que você vê que quando senta na mesa e tem alguma coisa, mas ela não tá com fome, ela não come? Sabe aquelas pessoas que só comem na hora programada? Então, a partir de agora, você é esse tipo de pessoa, tá bom? Aí eu fui lá e respondi, tá bom. Bem naquela, tipo, conversa interna, né? E, gente, vou falar pra você, foi mega desconfortável. Você imagina que você tem que passar daí o dia inteiro em alerta. Pois era o dia inteiro com estímulo para comer. Você vai num lugar, tem estímulo para você comer. Você vai em outro lugar, tem estímulo para você comer. Você vai na casa de alguém, vai no trabalho, sai, ou você acha, sei lá, um chocolate perdido na sua bolsa, ou alguma coisa guardada na sua gaveta, ou alguém comendo perto de você. O dia inteiro é 24 horas se tendo estímulo para o quê? Beliscar, para comer fora daquela hora programada da refeição. Então, assim, foi desconfortável para um caramba. Para um caramba. Mas eu ficava, não, eu não sou esse tipo de pessoa. E aí eu ignorava. Eu falava, não, obrigada, e saía, né? Às vezes ficava aquele impulso forte. Falei, não, deixa eu me concentrar. Eu só vou comer na hora que eu sentar na mesa, né? Porque até as coisas antes da comida ficar pronta, eu beliscava, né? Eu tava lá preparando, eu experimentava um pouquinho, né? Já ia comendo um pedacinho, em pé mesmo. Eu falei, não, só sentada na hora de comer. Enfim. E foi. Gente, passaram-se meses. E eu poderia até arriscar ano. Que eu fui perceber que eu tinha mudado o hábito. Sabe? Essa transição entre deixar o hábito de beliscar e passar a ter o hábito de não beliscar, passou, ó, tempos e tempos para eu perceber que aquilo já tinha se tornado novo automático para mim, né? Quando vê, eu tinha parado de beliscar. Mas tem hábitos que pode ser que em uma semana se resolva, né? Pois quem tá aqui comigo desde as últimas semanas, ou as alunas que estão aqui e tal, vão poder afirmar.
Tem alunas aqui que em uma semana resolveram a questão do café sem adoçar, né? Em uma semana já mudaram esse hábito. Tem gente que em uma semana mudou o hábito de não beliscar. Tem gente que em uma semana mudou o hábito de passar a comer mais vegetais e legumes. E todo mundo tem aqueles hábitos que são mais demorados e aqueles hábitos que são mais rápidos. Mais demorados e mais rápidos. Cada um com a sua luta. Cada um com a sua luta. É questão de você se observar e se perceber. Como eu sempre falo aqui, sair do modo zumbi e perceber o que é mais desafiador para mim. O que está demorando mais? O que está sendo mais rápido? Né? E mesmo assim, um hábito de cada vez. Tem um que você resolveu? Ótimo. Tem outros que você vai ter que insistir mais tempo? Tá bom também, tudo bem, continua. Não precisa desesperar. Né? Não precisa falar, eu sou horrível, isso eu nunca vou conseguir. Não, insiste. Só não consegue quem desiste. Só não consegue quem desiste. Quem insiste, chega lá. Mais cedo ou mais tarde, chega lá. Entende? Mas sendo rápido ou devagar, tenha essa clareza. O único caminho é a repetição. O único caminho é a repetição.